Porque ele sintoniza uma despreocupação e um despreparo de quem exatamente deveria estar sintonizado e preparado para tratar desses problemas. Está correto? Está correto e, na verdade, porque não há, eu acredito, um interesse consolidado na cultura da política pública brasileira, de atentar para os setores da cidade que são excluídos. Se, por exemplo... Mas, peraí, várias dessas cidades são governadas por partidos que se dizem populares há mais de uma década. Mesmo assim, quer dizer, e que tentam, de alguma maneira, muitos deles, fazer algumas políticas mais includentes, mas enfrentam muitas vezes obstáculos de ordem jurídica, burocrática, administrativa, corrupção, etc., que vem de uma conformação de um Estado que não é preparado como um Estado no sentido público, o Estado do bem-estar social. É um Estado que vem de uma história que é de não se preocupar por essas camadas. Vamos dar um exemplo. Os deslizamentos ocorrem em qualquer lugar. Mas se nesse lugar que tinha um lixão em Niterói, há 15 anos atrás, fosse o mercado imobiliário que tivesse decidido fazer ali um empreendimento de alto padrão, eu posso apostar que hoje lá teria avenida, teria luz, teria contenção do aterro, estaria tudo perfeito e teria grandes prédios muito bonitos que não teriam caído. Quer dizer, a verdade é que o próprio poder público, os investimentos públicos, eles são vergonhosamente invertidos na sua lógica de investimentos. Nós podemos resolver essa questão? O que o poder público teria que ter feito ali, então, seguindo a tua maneira de O que pensar? precisa fazer, na verdade, é muito simples, mas é um problema político muito grave que não envolve só o poder público, mas toda a sociedade. Depois eu recupero esse raciocínio. O que precisa ser feito, se precisa efetivamente uma inversão drástica da lógica dos investimentos públicos. Precisa um governo poder chegar e falar, olha, nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos, nós vamos investir a enorme maioria daquilo que a gente pode investir, que não está comprometido com coisas, né, saúde, educação, folha de pagamento, nós vamos investir nos bairros pobres, nas áreas de mananciais, na periferia, fazendo basicamente 3 coisas que são essenciais: transporte público, saneamento e urbanização na periferia e provisão habitacional. Bom, isso vale para qualquer cidade. Para qualquer cidade. Eu queria colocar para vocês uma pergunta, baseada de novo no que eu ouvi o prefeito responsável, eu não quero aqui culpá-lo no sentido demagógico da palavra, mas o prefeito que está ali na cadeira de prefeito na cidade onde aconteceu uma tragédia dessas proporções, o prefeito de Niterói. Naquela frase dele que me impressionou, quando ele diz a nós jornalistas, vocês não sabem o que é o Brasil real, ele está se referindo a um outro ponto também. Político algum consegue chegar numa comunidade de periferia, comunidade ou favela, como vocês quiserem designar esses contingentes populacionais que estão em condições subhumanas, muitas vezes, ninguém consegue tirá-los de onde estão, porque isso politicamente não passa. Jorge. Eu quero comentar isso, e retomando o que ele colocou. O prefeito do Rio disse isso também. Eu vou discordar um pouco, só para colocar uma nota aqui um pouco dissonante. Eu penso o seguinte, se se chegou a essa situação de ter os morros ocupados por favelas, por exemplo, isso não é um problema só político, é um problema de uma sociedade que é tolerante com isso, para começar. Então, o problema o político é uma consequência, para mim, de uma eleição, por exemplo. Alguém elege autoridades e eu acho que muitas delas estão bem elegidas. Em que sentido? Eu defendo que 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no programa Favela Bairro, foi a oportunidade criada por um político, no caso arquiteto, por coincidência, Luiz Paulo Conde, que abriu um campo de possibilidades para a atuação profissional que não existia. Então, isso é uma questão muito importante. A partir daí, não só foi uma questão de ação, de fazer, senão de pensar. Porque a questão é como a gente se aproxima de um problema projetual, de um problema socioespacial. A favela é um sintoma, como eu disse antes, de uma sociedade que tem alguma coisa que não está certa. O que não estaria certo, digamos assim? Uma certa indiferença, como ele colocava, de um lado, sem dúvida, tolerância excessiva, mas não tolerância aos políticos, tolerância de uma sociedade que sabe que tem excluído e faz pouco para incluí-lo, de um lado. Então, a mim me parece que não é uma questão só de política, é uma questão de consciência social, uma questão de cidadania, de como a gente pode pensar cidades mais inclusivistas, mais que causem desejo de viver. O que causaria desejo de viver numa cidade? Uma cidade justa, sustentável, com transporte público não poluente de qualidade.
segura. Então, eu estava pensando, os problemas das grandes cidades são muitos, são em plural. Sabemos que são múltiplos layers, econômicos, técnicos, de meio ambiente, políticos, digamos, sociais, sem dúvida. Essa dificuldade de lidar com o complexo, com a complexidade, com a extrema complexidade de cidades como Rio, como São Paulo, demanda instrumentos conceituais para pensar e para operar. Isso, no Rio, foi aberta essa possibilidade a partir desta formulação do programa Favela Bairro, que criou toda uma bagagem da qual agora nos beneficiamos e fomos passando de uma escala de atuação média para uma escala grande, para uma agora, talvez, extra grande. Talvez vocês sejam vítimas aí, no caso, Jorge, de uma injustiça histórica, que é no momento em que esse esforço é dado, ocorre uma das piores tragédias. Mas se eu fizer uma brincadeira com vocês, intelectual, no fundo, quer dizer, acompanhando o que você, João, e você, principalmente, Jorge, acabou de dizer também. No fundo, nós, jornalistas, estamos apontando o nosso canhão da cobrança, coisa que a gente faz com muito gosto, em boa parte é o nosso papel mesmo, cobrar responsabilidades em momentos como esse, das pessoas erradas, em vez de cobrar dos políticos e dos responsáveis, deveríamos cobrar de cada um dos brasileiros?